Meus irmãos, a paz do Senhor. Lá em Atos, seu capítulo 3. No seu versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ante. Os irmãos podem se assentar. Queridos, para que Pedro chegasse a ponto de curar o homem que vivia coxo há 40 anos, ele teve que passar pelo grande processo em sua vida. Aquele processo que muitos aqui teve que passar. Muitos aqui teve o seu privilégio de nascer no berço evangélicos e outros não. Uns teve o grande processo de ser liberto das suas práticas pecaminosas até ser cheio do Espírito Santo. Pedro, ele era um homem pescador. Pedro, ele era um homem meio grosso, meio bruto. Mateus, ele cobrava ali imposto. E todos eles alguns tinham sua família, esposa, e todos eles abriram mão da sua família, do seu emprego, para servir a Cristo. Inclusive, o próprio Pedro, ele tinha sua esposa, ele era pescador junto com seu irmão. E através da obra, através de tudo aquilo que ele deixou para trás para servir a Cristo, a sogra dele veio adoecer. A sogra dele um dia veio ficar com febre. E ele pôde certificar a cura dela, servindo ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós paramos para meditar nessa passagem, nós vamos ler, entender que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. E justamente naquele momento, naquela hora, naquele período que ele estava indo de encontro ao templo, de encontro à oração, era colocado todos os dias um homem coxo. Há 40 anos ele ficava ali todos os dias, dependendo das migalhas, dependendo de ouro, de prata, de dinheiro, de comida. E a palavra vai dizer que ele pedia a todos que entravam no templo, a todos que passavam por ele. Era bem notório ele ali na porta, porque a porta ela é um acesso aonde você entra e onde você sai. Se o pastor colocar uma caixa de papelão ali naquela porta, todo mundo vai ver. Alguns vão pensar até jogar lá fora. Quem sabe ele não passou por isso? Quem sabe ele não passou por momentos de alguém tirar ele dali e jogar lá fora? Há 40 anos ele vinha sofrendo. Mas mal sabia ele que aquele dia que Pedro, que João estava passando por ali seria o último dia dele, que ele ia depender dos outros. Mal ele sabia que a presença de Pedro e João ali ia ser o último momento que ele ia depender dos outros. Daquele momento em diante, ele ia poder contemplar um milagre na vida dele. E a palavra ela vai continuar a dizer que, vendo Pedro e João ia entrar no templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olhando para ele,
Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Irmãos, Pedro, João, ele estava tão confiante naquilo que eles estavam falando. Eles falaram com tão confiança. Eles falaram com tão certeza que ia acontecer o milagre ali. Porque era um homem de oração. Era um homem que vivia fazendo aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Procurava vigiar em todo momento. Era um homem que vivia se consagrando o dia inteiro, creio eu. Irmãos, quando a pessoa vive assim, irmãos, na presença do Senhor, se consagrando, meditando, buscando Ele, se enchendo do Espírito Santo, se for da vontade de Deus, irmão, o milagre é certo. O milagre vem, irmão. Que nós, a partir de hoje, possamos buscar ser cheio do Espírito Santo, vigiando, para não cair. Que mediante essa pregação nós possamos agir como Pedro, agir como João, que não medir esforços para levar o milagre para aquele homem. Todos os dias nós passamos pelo homem do templo, da porta chamada Formosa. Todos os dias, quando nós saímos da nossa casa para ir trabalhar, nós passamos pelos ímpios, que necessita de uma palavra, que necessita de uma palavra do Senhor. Nós passamos, irmão, todos os dias entre um coxo, não coxo físico, mas o coxo que é espiritual, aqueles que estão sem Cristo. E muitas das vezes eles vêm até a gente nos pedindo ajuda, um dinheiro para comer, para beber. E nós damos apenas aquilo que vai matar o desejo da carne dele, o desejo físico dele. E muitas das vezes nós não matamos aquilo que é necessário matar, a sede, a fome espiritual. Outro dia, irmão, eu estava passando ali na rua, chegou o homem, virou para mim e falou assim: jovem, eu estou com fome, você pode me arrumar um prato de comida? Meu coração partiu na hora, irmãos. Ele não pediu dinheiro, não pediu bebida, nada, me pediu comida. Eu falei assim: moça, o dinheiro que eu tenho aqui, eu tenho compromisso com ele, mas só que eu vou ali, eu vou pagar algo para você comer. Irmãos, foi na hora. Eu peguei o lanche na mão. Deus falou assim: pregue para ele. Eu falei: Deus, como que eu vou pregar? Não vinha nada na mente. Mas Jesus, ele fala que é o Espírito Santo que vai falar por nós. Mas ele só vai falar por nós quando a gente parar para ler e meditar. Ele vai fazer com que cada um de nós possamos lembrar daquilo que nós lemos. E eu dei o lanche para ele e comecei a olhar para ele, pastor, observando o jeito dele. Aí eu lembrei de Mateus capítulo 15, por isso que é bom a gente meditar a palavra. Eu falei assim: homem, a palavra de Deus fala que tudo que nós comemos, nós vamos botar para fora, é expelido. E você vai sentir fome outra vez. Mas aquilo que eu ofereço para o Senhor nesta noite é eterno. Ela vai matar a sua fome espiritual. A palavra do Senhor fala que a palavra, ela é como uma espada de dois gumes, que vai até a alma e vai lá no nosso íntimo e trata do nosso ser. E eu fui e comecei a pregar para aquele rapaz. A palavra de Deus, ela foi semeada no coração daquele homem. De nada vale, irmãos, a gente matar a fome física e deixar a fome dele espiritual de lado.
Nós que somos cristãos, é como se fosse em vão a gente só matar a fome física. Nós fomos chamados para matar aquela fome espiritual. Nós fomos chamados para ir em meio às trevas como luz e tirar quem está nas trevas e trazer para a luz. E a palavra ela vai continuar a dizer, irmãos. Pedro fala: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso lhes dou, em nome de Jesus. Segurando pela mão direita, ajudou-se a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois, com eles, no pátio do templo, andando, salteando, louvando a Deus. Irmãos, os milagres que Deus faz em nossas vidas não pode ficar oculto. Os milagres que Deus opera em nosso meio, nós não pode ficar escondido. Nós temos que falar ao próximo sobre tudo aquilo que Deus já fez em nossa vida. Em todas as oportunidades que eu tenho de conversar com o ímpio no meio da rua, eu conto o testemunho do irmão Johnny. Olha da onde que Deus tirou Johnny. Olha o testemunho impactante daquele. Aonde eu vou, eu falo da onde Deus me tirou. A transformação que Deus fez e está fazendo em minha vida. E assim foi com aquele homem aleijado. Um homem que ficou há 40 anos. Está lá no seu capítulo 4, verso 22. Ficava para fora do templo há 40 anos, mendigando aquilo que era passageiro. Ele poderia pegar dinheiro, comida, mas no outro dia ele ia voltar novamente para aquela porta. Mas através dos dois, Deus, Jesus Cristo, estava dando para ele algo tremendo naquela noite, algo que era eterno para ele. E as pessoas começaram a observar, começaram a reconhecer ele. As pessoas que passavam por ele, assim como eu dei um exemplo da caixa, que faltava pouco pegar ele pelo braço e jogar no meio da rua, começou a ver, começou a olhar, começou a contemplar aquele homem cheio da presença de Deus, aquele homem cheio do Espírito Santo, crendo eu. E isso chamou muito a minha atenção. Isso chamou muito a minha atenção. O homem que ficou 40 anos para o lado de fora, agora ele entra para dentro do templo. Agora ele está junto com Pedro. Agora ele está junto com João. Agora ele está junto com aqueles que foi escolhido pelo próprio Messias. Agora ele está lá junto com os irmãos, contemplando, louvando, sentindo a presença do Senhor. Irmãos, mediante, irmão, qualquer situação que nós estiver passando, ao entrar por essas portas, que nós possamos deixar para trás os nossos problemas em casa, no serviço, e adorar a Deus, assim como esse homem adorou. No momento que ele foi curado, ele deixou para trás a vida velha dele e começou a olhar para a frente, para o alvo. Que mediante essa palavra, que mediante essa pregação, nós possamos tomar atitude de Pedro, João, buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar ser cheio do Senhor. E quando aparecer uma oportunidade dessa, assim como apareceu na minha vida, com aquele testemunho, que nós possamos falar de Jesus, falar daquilo que nós vivemos, falar daquilo que nós prega aqui dentro. E quando eu estava lendo, irmãos, essa passagem, quando eu estava lendo, eu fiquei imaginando, irmãos, comigo mesmo, todos que viram ele, todos que teve a oportunidade de pregar para ele. Eu fiquei me imaginando tudo.
para os dias de hoje. Muitos veem as pessoas aí no mundão se entregando. Muitos veem as pessoas aí se perdendo para o tráfico, prostituição, bebedeira. E muitos de nós, muitas das vezes, não temos coragem de ir lá, evangelizar, pedimos esforços para pregar a palavra para ele, para essa alma ser liberta. Ou até mesmo nós achamos que é até mesmo impossível aquele nosso vizinho ser liberto, ou até mesmo as pessoas de casa. Aí depois passa um tempo, aí nós vê o mesmo, aquele que nós não tava nem esperança, nós vê salteando na presença do Senhor, pulando de alegria, adorando a Deus. É porque teve um, gente, de coragem. Teve um que não mediu esforço, que foi cheio do Espírito Santo e pregou para aquela alma. E aquela alma foi liberta. Que nós possamos ser esse homem, ser essa mulher de coragem, falando a palavra de Deus com certeza, sem ter medo, sem duvidar. Pois eu creio, irmão, eu creio que Deus ele opera milagres. Eu creio que Deus ele ainda cura, assim como ele curou este homem. É só nós entregar na mão dele, confiar no teu agir, esperar, ser paciente, crer que ele pode entrar com providência, assim como ele entrou com providência na vida deste homem. Que nós possamos permanecer também, irmãos, firmes, pois nós estamos vivendo uns tempos muito difíceis, até para pregar a palavra de Deus. É perseguição em todos os lados, mas que nós possamos manter, irmãos, firmes na presença, pregando a palavra, aonde nós for, que nós possamos falar de Jesus, falar o mais simples que for, mas não deixar de pregar para Jesus. Talvez aquela prova que você está passando no seu emprego, talvez aquela prova que você está passando na sua escola, talvez aquela pessoa que vive no seu pé, talvez Deus te colocou ali, talvez Deus te colocou ali como um propósito de você ser paciente com ele e com ela, de você pregar a palavra de Deus para essa alma. Porque em tudo Deus lhe tem um propósito. Em tudo Deus ele age. Ele vai te colocar no ambiente porque ele tem algo com o Senhor, com a senhora ali. A sua presença naquele ambiente não é em vão. A presença de Pedro e João ali não foi em vão. O servo do Senhor, no momento certo, na hora certa, ele sabe falar de Jesus. No momento certo, na hora certa, ele sabe colocar em ação aquilo que Deus tem colocado na mão dele. A unção de curar, a unção de libertar. Volto lá atrás, Pedro e João, cheio do Espírito Santo, fez o homem se levantar e ser curado. O homem que só tinha esperança em migalhas. Mas eles só conseguiu fazer isso tudo porque eles buscavam, porque eles jejuavam, porque eles oravam. Não adianta nada, irmãos, vir aqui na igreja de terno, de vestido lá no pé, e achar que vai curar, achar que vai fazer tudo, sendo que não medita, não ora, não busca, não jejuma. Você está se iludindo mesmo. Tem que orar, irmãos. Consagração, propósito, para que Deus possa operar, para que Deus possa nos usar, irmãos, para curar pessoas. Amém? E aqui eu venho deixando e agradecendo essa oportunidade, e que quando os irmãos estiverem orando, que os irmãos possam lembrar de mim, que os irmãos possam orar para os grupos, mocidade, ciclo de oração,
cruz de varão, para o pastor, que é o anjo da igreja, que para nós vir para a casa do Senhor sempre com propósito, com ânimo de buscar a santidade, buscar ser cheio da tua presença, orar por aqueles que estão perecendo, irmãos, aqueles que estão dentro da casa do Senhor, que se encontram fracos, pensando em desviar. Que nesta noite nós possamos lembrar dessas almas, dessas pessoas. Amém?